Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2018, é domingo. O verbete é de número 4.398. Ele tem 6 páginas, 48 logias e 32 máximos. O tema a ser debatido hoje é o locus minoris resistência, da especialidade Parasepsiologia. Ele foi escrito pela professora Amalo Balona. Já é o verbete de número 62, ela está caminhando para o 100. Então, a professora Amalo é reeducadora, autodidata e holomemorialista da Conscienciologia. É brasileira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde outubro de 1986, docente de Conscienciologia desde 1988, autora dos livros Síndrome do Estrangeiro e Autocura através da Reconciliação, tenepsista desde janeiro de 1995. Então vamos aqui à definologia. O locus minoris resistência é a fragilidade holossomática passível de assimilações energéticas interconscienciais inconscientes e ou conscientes, reclamando imediato protocolo asepsiológico perante a iminência de contaminações tóxicas para o micro-universo consciencial focado na autodesperticidade. O tema central é neutro. Na pensenologia destacamos o holopensene pessoal autodefensivo, o holopensene da autodesperticidade, o holopensene pessoal refratário a intoxicações energéticas, a autopensenidade regenerativa macrossomática, a psicosfera vulnerável e a selagem ortopensênica. Na fatologia, a autopesquisa somática incansável, os estudos técnicos nas áreas médica e farmacológica calçando a autofragilidade, a obscuridade médica quanto à verdadeira etiologia de enfermidades psicossomáticas, a atenção redobrada aos pontos frágeis, de baixa resistência holossomática, a prontidão e presteza quanto às desassins urgentes, o agravamento diário da condição de portar macrossoma autorregenerativo. A gente leu aqui 24 algumas linhas, e são 24 ao todo na fatologia. Na parafatologia também são 27 linhas, e a gente vai ler alguns itens, tá? O locus minoris resistência, a prioridade autossinalética energoparapsíquica mapeada para identificação de pontos frágeis, a alta anamnese energossomática identificando bloqueios corticais e paracorticais, o autossensoriamento do chakra-alvo para receptor de energias deletérias, o bom hábito autodefensivo da sintonia fina calibrando as zonas holossomáticas frágeis, a atenção dividida aplicada ao proscênio de eventos desassediológicos multidimensionais. Aqui no detalhismo, a gente conta com 23 máximos, o que configura uma excelência na confecção do verbete. Na remissiologia, vamos destacar a abordagem bioenergética, a asepsia energética, o autodiscernimento energético, a escagem interconsciencial e paradoxo autodefensivo. A frase enfática. Para a consciência intermissivista autolúcida, identificar o locus minoris resistência é investimento prioritário na conquista da autodesperticidade consciencial, desde já ou em futuro próximo. Na questionologia, você pretende ser desperto ou desperta o mais breve possível? Com quais medidas para alcançar autodefesas cosmoéticas, holossomáticas definitivas? Na bibliografia específica, a autora contribui com 10 fontes. Mas agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens. Cláudio Monteiro, Maria Zila Padilha e Nilzabete Correia. Psicosfera, paraprofilaxia, cosmoética, autointencionalidade, autodefesa.
intoxicação, autolimpante, a pacificação, autofragilidade, autoparapsiquismo, autovigilância, coragem, detalhismo, macrosoma, energização, autossensoriamento, paragenética, holomemória, holossomatologia e paracepsiologia. Passamos agora a palavra à professora Amalo. Vamos em frente, Marilene. Bom dia a todos, boa tarde também, porque já é, né? Ainda mais que o horário de verão mudou hoje para nós, felizmente. Gostaria de agradecer a presença dos tertulianos, os nossos colegas que estão sempre aqui apostos, a equipe técnica, a mediação da professora Marilene, também aos teletertulianos do Brasil todo e de muitos outros países que hoje já nos acompanham com uma certa assiduidade. Os paratertulianos, também aqueles neo-intermissivistas que estão aguardando a hora do revezamento conosco, né? Que a gente deseja que eles encontrem um ambiente um pouquinho melhor e que a gente tenha contribuído de alguma forma para isso. Então, esse tema, eu queria agradecer a Cida Nicolau, gostaria de agradecer, não sei se ela está aí presente, acho que não, talvez em casa, porque foi ela que me pediu que abordasse esse tema. Eu estava aqui assistindo alguma atividade, não me lembro, e ela subiu e falou assim, Malu, eu tive ali uma inspiração para você escrever esse verbete do Locus Minoris Resistência. Eu acho que ela nem sabia que eu já tinha escrito, em 1997, um artigo chamado Efeito Kryptonita, Paradoxos da Autodefesa Energética, que tem relação direta com esse tema. E, para minha surpresa, eu fui procurar, Marilene, na enciclopédia, em toda a literatura conscienciológica, e eu encontrei pouquíssimas referências a esse tema. No entanto, foi um tema exaustivamente debatido no nosso cotidiano com o professor Valdo, pelo menos durante a nossa primeira década de divulgação da conscienciologia e da projeciologia, isso era debatido conosco diariamente, esse tema, tanto que ficava muito claro para todos o que significava o local de menor resistência, e que isso era importantíssimo, estava dentro da área da autodefesa energética, e ele era muito enfático em relação a esse tema. E eu acho que o tempo foi passando, outros assuntos foram entrando, e quando eu fui, então, fazer essa pesquisa, agora mais recente, eu achei que eu ia encontrar dezenas de referências em tudo quanto é obra, nada. Tem 3 ou 4 observações, assim, no meio de outras citações. Tanto que foi até difícil eu achar ortopensatas relativas específicas ao tema. Vocês vão ver que somente uma fala, é a terceira, proto-mega-trafar, no universo da trafarologia, o locus de menor resistência do micro-universo da consciência é o seu proto-mega-trafar, ou seja, é o início de um trafar grande, porque ele pode pôr tudo a perder. A pessoa pode ter uma defesa fabulosa. Por isso eu fiz o texto do efeito kryptonita, em 1997, eu publiquei no jornal da Invex. Por quê? Porque o parapsíquico, ele é por si mesmo paradoxal, ele é paradoxal o tempo todo, porque ele tem uma ótima resistência e suporta uma boa carga de energias tóxicas, quando ele é bem treinado, mas ele não pode se arriscar tomando uma água que pode estar um pouquinho contaminado, uma alimentação que esteja um pouquinho diferente, ou uma substância química usada no ambiente que ninguém detecta, só ele detecta que aquele ambiente está contaminado ou poluído. Enfim, o parapsíquico ou a parapsíquica, nós somos radares dos ambientes e detectamos não somente energias desequilibradas ou a presença de consciências alteradas, mas principalmente elementos bioquímicos no ambiente que podem comprometer a nossa saúde. Ou seja, o parapsíquico, a parapsíquica, ele pode se contaminar e se envenenar com muito pouco. Aquilo que não faz mal para ninguém, aquela água da mina maravilhosa que todo mundo bebeu no final de semana no acampamento, ele vai passar 3 dias no hospital. Enfim, respirou aquela tinta, fica intoxicado com um problema gravíssimo de alergia. Então, esse processo paradoxal sempre me chamou a atenção, por causa da assimilação simpática. E quando eu comecei a estudar esse tema, logo nos primórdios da conscienciologia, que o professor enfatizava tanto, sempre me chamou muito a atenção. E hoje, já com tantos quilômetros rodados do ponto de vista de pesquisas e estudos, a gente vê que uma vida anterior, por exemplo, eu tenho retrocognição,
de vidas anteriores, mas uma especificamente, que foi a vida crítica que me levou ao curso intermissível, pela qual eu estou aqui hoje. E nessa vida eu já apresentava o mesmo locus minoris que eu tenho hoje. Ou seja, ele foi atenuado, houve uma decantação para a genética, eu escrevi um verbete sobre isso, que à medida que você vai mudando o temperamento, você vai decantando a paragenética. Ao longo da vida, a paragenética se modifica, ela não é estática. Se o corpo físico perde todas as suas células, se renova de tanto em tanto tempo, você imagina se a paragenética, que está numa outra realidade, ela não pode ser modificada. Então, o nosso paracorpo modelo, né, que é o modelo organizador biológico desse, o psicossoma. Então, apesar disso tudo, você detecta direitinho aquele locus minoris que foi da outra vida. Importantíssimo saber, porque em qualquer assimilação tóxica, o primeiro órgão de choque que vai receber o impacto vai ser aquele que você tem. Pode ser a garganta, pode ser a cabeça, pode ser as vias respiratórias em geral, pode ser o fígado, pode ser a parte gástrica, mas todo mundo tem. Pode ser, inclusive, a parte esquelética, músculo-esquelética. Há muitas coisas para a gente estudar nisso aí. E como a medicina nossa, hoje conhecida e praticada, ela está a anos-luz dessas informações, se a gente não corre atrás, a gente pode estar perdendo a oportunidade de se autocurar, de autorregenerar-se do ponto de vista da saúde somática até, no caso. Então, foi esse o motivo que me levou. Então, eu agradeço a Cida a sugestão que ela me deu, e eu fui bem obediente, fui para casa e escrevi. Muito bem. A Michele pode perguntar. Parabéns pelo verbete, Mauro. Obrigada. Eu dei uma lida aqui e três frases da fatologia me chamaram a atenção e eu queria ver o que você pensa disso. Na sexta linha, de cima para baixo, o cuidado para não dar trabalho dobrado aos aparadores por imprudência quanto à própria vulnerabilidade. Aí depois, aqui na 16ª linha, os cuidados quanto à segurança parapsíquica holossomática. E depois, na 23ª, o aproveitamento diário da condição de portar macrossoma autorregenerativo. Eu queria ver a relação desses três, porque eu vi, me ressaltou assim, a questão da ectoplasmia, né? Então, qual que é a relação disso e como lidar com todo esse contexto dentro do que você colocou aqui? Eu vou te dar, dentro da minha experiência docente desses últimos 30 e poucos anos, né, um período de pelo menos 2 décadas e mais um pouco, eu viajei direto, dando aula de conscienciologia como agente retrocognitora, não só no Brasil, como fora também. Então, o que não seria ser atento à vulnerabilidade para não dar trabalho dobrado aos amparadores? Por exemplo, eu acho que eu fui a única professora de conscienciologia que foi dar aula em Teresina. Nada contra, mas eu não conheço nenhum outro professor que tenha ido lá. Eu fui, lá faz mais ou menos uns 50 graus, né? Assim, uma temperatura bem amena, desértica. O único lugar onde eu vi, sabe aqueles filmes de faroeste que fica rodando aquele negócio de capinha, assim, forma umas bolas? Eu nunca tinha visto aquilo, eu achava que era um truque cinematográfico, um efeito especial. Não é. Então, nós temos no Brasil, quem quiser conhecer também. Então, nós estávamos lá, e a pessoa que me recebeu com muita atenção, muito carinho, ela fez todos os pratos típicos regionais. Aquele, assim, sururu de capote, umas coisas, assim, bem complexas. E como você fica numa situação dessa, diante de um grupo de pessoas que, com maior atenção e delicadeza para te receber, te oferece um jantar tóxico. E você tem palestra naquele dia, você vai dar um monte de curso naquela temperatura e tudo mais. Você, gentilmente, pede a todo mundo para congelar os pratos, que após os eventos, você terá o maior prazer em provar, porque senão eu daria trabalho dobrado aos amparadores. Quer dizer, que além de eu estar num ambiente novo, onde eu teria que processar aquilo tudo, a parte desassediológica, porque o locus minoris resistente, ele pode também gritar até num processo profilático terapêutico desassediológico, por exemplo, da TENEPS, ou numa palestra pública, você pode precisar de todas as suas reservas energéticas. E se você está usando, por exemplo, não se toma uma medicação nova na semana de uma atividade dessa. Não se experimenta um tratamento novo de nada. Não se troca um produto farmacêutico, não se troca nada.
Aquela semana, você vai seguir exatamente a mesma rotina. Após aquele trabalho, que vai exigir mais de você, você pode fazer a experiência com o seu médico, com o que for necessário. E, senão, você estará acarretando para os amparadores mais um trabalho para eles. Além de fazer todo o trabalho da asepsia do ambiente, eles ainda vão ter que trabalhar com a sua parte somática por um elemento estranho que você não está habituado a usar. Ficou claro? Então, o fato de ter um macrosoma não significa que a pessoa pode tudo, que ela pode sair por aí aprontando de um tudo. O macrosoma regenerativo, pelo menos dentro da minha experiência, no meu caso, ele funciona muito bem. Cortes, recuperação, tudo maravilhoso. É interessante que, às vezes, eu posso estar sentindo algo muito desconfortável e eu passo por todos os exames e eu já escuto assim há mais ou menos algumas décadas. Mas você não tem nada. Não, mas tem que ter alguma coisa. Tem que ter porque tem essa resposta. Ou seja, a gente já tem, pelo fato de assimilar, respostas somáticas muito diferentes das demais pessoas. Então, macrosoma é um corpo que foi preparado para determinadas atividades, determinadas dinâmicas, mas ele não é para ser abusado, senão você não vai saber fazer o aproveitamento diário do macrosoma regenerativo. Então, a prudência, é interessante, você tem aí todo o depoimento do professor Val desses anos todos, né? Ele falando sempre a prudência dele em relação ao uso de qualquer coisa. Tudo era meticulosamente analisado antes. Você vê que aqui eu ponho na minha fatologia também, olha, os estudos técnicos básicos, na primeira linha, nas áreas médica e farmacológica, calçando as autofragilidades. O médico, com toda boa vontade, ele vai te receitar aquela dose cavalar que ele dá para todo mundo e que não faz mal, e às vezes é inofensivo. E você tem que tomar 1/3, porque se você tomar a dose inteira, mata mosquito com bomba atômica. Entende? Então, para sustentar isso no cotidiano, sem gerar problemas maiores, porque você vai dialogar com o médico, com o farmacêutico, o único jeito de fazer isso é você estudar muito. Então, não é raro que eu, às vezes, conversando com um profissional de saúde que não seja da Conscienciologia, ele me pergunta se eu sou uma colega, porque eu vou usar exatamente os termos dele. Por que eu faço isso? Para ele ficar quieto, para eu poder falar o que eu preciso. Porque se eu usar, não, eu estou com uma dor aqui estranha, esquisito, que eu não sei o que é, não, isso é um problema emocional. A senhora está numa fase da vida que o envelhecimento, ninguém merece isso. Então, o único jeito de não merecer isso, não precisar de passar por isso e escutar, como a gente escuta, essas coisas, é você se instruir muito. Então, você acaba se instruindo muito desse ponto de vista. Claro, meu pai era farmacêutico, eu estou habituada a ouvir termos assim desde criança. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas no mundo que sabe repetir um termo técnico chamado dimetilamino-fenil dimetilpirazolona por inteiro, que é a cebalena. Então, ninguém repete. Então, não peça pelo nome convencional, peça pelo genérico. É simples, é fácil. Dimetilamino-fenil, dimetilpirazolona. Eles queriam que a gente decorasse isso para ir na farmácia pedir os remédios. Então, você vê, se a gente não sabe lidar com essa parte, você acaba, o profissional de saúde, sendo de pouca utilidade para você, porque ele não vai entender essa outra parte. Não posso tomar essa medicação nessa dosagem. Mas quem a senhora é para dizer isso? A dosagem é essa, não pode ser outra. Entende? Então, você tem que estar toda hora revendo seus conhecimentos técnicos e experimentando, fazendo os experimentos, sabendo direitinho. Eu tenho uma lista inteirinha de coisas que não posso tomar e de coisas que eu não posso fazer. Estão ali, qualquer médico profissional que eu vou visitar, eu já entrego aquela lista. Entrego a lista, não tem importância se ele pensar que eu sou hipocondríaca, maníaca, não tem problema nenhum. Eu quero salvar minha pele. Porque eu tenho mais coisa para fazer, estou ocupada, tenho responsabilidade e não quero onerar os amparadores. Agora, tem que ter conhecimento para fazer isso, porque senão você se torna uma pessoa difícil de conviver, né? Porque o médico fala uma coisa, você fala, não, isso não. Não, isso eu não vou fazer. Não, mas mas eu não vou fazer isso. Não vou por causa disso, disso. E você peitar isso. O professor Valdo fazia com muita naturalidade, porque ele era médico. Eu não sou médica. Mas eu tenho tentado escapar da medicina já faz um bom tempo.
Eu tenho escapado valentemente de muitas coisas que, se eu fizesse, como, por exemplo, tomar estatina, porque está com uma mancha vermelha no peito do pé, tomar estatina, que é justamente para uma pessoa que está com graves problemas circulatórios. E você descobrir que você está com alergia, que passa caladril e some. Entendeu? Então, você tem que ir fazendo o jogo direitinho, para não dar trabalho. Para isso, a gente tem que se informar. E eu gosto muito de estudar sobre esses temas. É um tema que me interessa muito. Se eu, nessa vida, não trabalhei nessa temática, sei que trabalhei no passado com isso. Então, eu gosto muito de entender esses mecanismos de interação dentro do corpo. Respondeu? Beleza. Sim, então, professora Amalo, parabéns aí pelo verbete. Muito bacana esse tema. E como eu sou até um curioso, né, na área de segurança, né, que eu sou agente de segurança, tem muitas coisas aqui que eu achei bem interessante. Uma delas aqui, que não tem a ver com segurança, mas que tem a ver com os teus megapensenes, você traz na segunda linha a inexistência da bioenergia neutra. Eu queria que você fizesse um contraponto disso com energia imanente. Sim. Então, não há energia neutra. A energia imanente, ela é altamente qualificada. Ela é altamente, vamos dizer, sadia, rígida. Ela aporta algo a você, na sua saúde, no seu bem-estar. Ela não contém informações, mas ela tem qualidade. É justamente pela ausência de informação, vamos dizer, particularizada, que ela pode ser útil. Seria ela a panaceia? Que é tão falada, esse nome, né? Esse termo? Que serve para tudo? Porque o que o Homo sapiens sereníssimos faz? Ele não precisa depurar a energia imanente. A energia imanente passa por ele e sai igualzinho ela estava. Ele não polui. Nós poluímos porque nós temos a parte kármica, ego-kármica, grupo kármica e temos compromissos policármicos. Então, toda a energia imanente que nós absorvemos, ela acaba ganhando uma determinada característica. A nossa luta na desperticidade é justamente buscar a menor interferência possível na energia imanente. É como se você pudesse beber água pura e exteriorizar água pura. Então, isso é que é o mais difícil da gente fazer, porque ela sempre vai ganhar uma conotação, que é o mater pensene da consciência que usou aquilo. Por que o karma acha a gente onde a gente está? Porque ele tem o nosso para-DNA lá dentro. Vai direitinho para onde você tem que ir. Não vai para outro lugar, porque tem pegadas, tem um trajeto, tem um rastro. E ele está todo demarcado. Ele está demarcado com a energia que foi imanente, mas se tornou energia consciencial. E cria uma trilha. Então, todo mundo deixa uma trilha nesse planeta. E deve deixar nos outros também, aonde evoluiu anteriormente. Então, a energia imanente é uma energia... vamos dizer, ela serve para todos os elementos. Nós, como se fosse o sangue O, porque ele vai atender a todos, ele é universalista, mas a bioenergia humana, ou seja, de uma árvore, a fitoenergia, ou da água lá das cataratas, ela tem uma informação. Aquela Consciex EM, que hoje é uma Consim, está ressomada, que trabalhou com o professor Valdo durante muito tempo, que tinha vivido num planeta que já tinha sido extinto, ele comentava que ele sentia o que a água sente. Ele sentia a dor da água quando batia nas pedras. Ou seja, o nível de sensibilidade dele permitia ele identificar, porque ele vinha de um planeta aquático, então ele percebia tudo relativo à água. Quer dizer, a água tem uma informação lá dentro. Ela é um princípio consciencial e ela já pôs uma informação ali dentro. Todo princípio consciencial tem uma informação. Você olha um vírus, está tendo uma virose aí na cidade de Dor de Garganta, né, Paulo? Esse vírus tem uma informação dentro. Quando ele libera essa informação, a pessoa tem dor de garganta, tem febre. Então, é um princípio consciencial. Ela já, de alguma maneira, maculou. Ela inoculou uma informação ali dentro. Então, percebe que a bioenergia, por mais sadia que seja, ela tem uma informação diferenciada, enquanto que a energia imanente, ela chega imanente, mas ela não sai mais imanente. Ela sai consciencial. Então, o processo evolutivo, a gente poderia dizer que depende dessa depuração cada vez maior da energia imanente passar por você e não precisar ser utilizada para outros interesses que não sejam devolvê-la pura novamente ao universo, ao cosmos. Ficou claro? Perfeitíssimo.
Outra aqui seria na fatologia, 5ª linha. Você fala da importância de saber diferenciar pedágio de acidente de percurso. Claro. Você pode aprofundar? Posso, e muita gente confunde uma coisa com a outra. No processo evolutivo, existem contas a pagar e acertos a serem feitos, que eles precisam de ser feitos, não é olho por olho, mas eles precisam de ser feitos de alguma forma. E nós usamos a interassistência justamente com esse propósito. A interassistência, ela demanda de nós, ela vai nos ajudar muito, porque ela acelera o processo da quitação kármica. Por outro lado, ela também vai pedir o que for necessário para ressarcir aquilo que ficou para trás. Então, nesse ressarcimento, aparecem os acidentes, os pedágios. Eles são diferentes. Então, você vê, eu, numa vida anterior, lá para trás, eu tinha o locus minoris resistente na cabeça, eu tinha provavelmente um aneurisma ou um tumor cerebral, que só foi descoberto depois da dessoma, que naquele tempo só se fazia autópsia em casos assim muito raros. Então, se provou que aquilo ali existia, embora não tenha tido outro tipo, não afetou. Eu dessomei com 70 anos de idade naquela vida, numa vida onde se vivia 40. Então, eu tive uma vida longa, apesar de ter aquele problema que é um trafar nosológico, não é? Nessa vida, só foi a neuralgia de trigêmeo, que é o nervo batendo numa artéria cerebral. Então, pediu uma cirurgia. Era um pedágio. Eu estava terminando de quitar um processo paragenético. Na hora que eu mudei o meu temperamento, na hora que eu fiz aquele monte de assistência, aquilo ficou a meu favor, mas tinha o resquício lá que precisava ser feito. Tinha que ser intrafísico. Então, foi feito dessa maneira. Foi lá, fez-se um remendo, se encapou o nervo igual um fio desencapado, fita isolante, teflon cirúrgico, tampou ali, perfeito, pedágio. Não foi um acidente de percurso que iria me tirar a vida, nada disso. E eu conversei muito sobre isso com o professor Valdo, que era uma cirurgia de risco, de alto risco, por ser uma cirurgia de descompressão de um nervo dentro da cabeça, que poderia causar tudo. Hemiplegia, qualquer coisa, poderia até dessoma, quem sabe. No entanto, ele me disse, não, para você vai ser como arrancar um dente. Isso aí é um pedágio. Não era um acidente de percurso. Perfeito? Agora, vamos supor uma pessoa imatura, que não quer nem saber de nada, que exagera em tudo, que vem com as marcas, os estigmas paragenéticos definidos, claros, e a pessoa abusa em toda a linha que ela pode. Ela vai para o álcool, vai para o fumo, vai para as corridas desabaladas em motocicleta, e um dia ela vai se arrebentar num poste. Ela não teve um pedágio. Isso ali é dentro da lei das probabilidades, ela tinha uma predisposição, é o accident proneness, quer dizer, a predisposição ao acidente. Então, nós temos que saber fazer exatamente, passar essa linha de corte entre o pedágio, que é necessário quitar com um padrão de energia daquele tipo, e o que é o acidente de percurso, que pega você desprevenido e pode acabar com todos os projetos proexológicos. Percebe a diferença? Percebi. Então, é bom a gente entender isso bem, para não estar confundindo, porque, às vezes, é uma coisa que, depois daquilo, tudo vai deslanchar, vai ficar muito melhor. O acidente de percurso, não, vai ficar tudo muito pior. Agora, eu queria só fazer mais uma, que aqui na linha 14ª, você fala da autovigilância para evitar a brecha sob pontos vulneráveis nas ASSINs. Eu queria que você também fizesse uma associação o mitridatismo aí nesse caso. Sim, a gente vai precisar de fazer mitridatismo. Vou repetir a história porque tem gente que não conhece. Mitridates era um rei da Grécia, da cidade de Pontos, e ele tinha muito medo de ser envenenado. Isso está na história, todo mundo pode ver. E ele, então, para prevenir isso, ele queria fazer a profilaxia. Ele, então, começou a tomar pequeninas doses de veneno todos os dias, para o dia que chegasse a dose maior, ele não ser envenenado. Até certo ponto, eu não sei se ele dessomou disso, mas até certo ponto ele estava bem intencionado. Tanto que a palavra mitridato, que vem disso, que é o antídoto, vem do nome dele, Mitrídates, mitridato. O que o parapsíquico, o tenepsista faz? Ele vai assimilando cargas tóxicas ao longo do desenvolvimento parapsíquico assistencial dele, até que chega um ponto que a psicosfera dele começa a criar como se fossem uns amortecedores, porque ele começa a mudar a cosmoética, ele começa a mexer no temperamento, ele começa a mexer em aspectos
trafarísticos. Então, ele vai ganhando uma coesão interna maior, com isso a autodefesa dele aumenta. Você vê aqui o que o professor fala, autodefesa, o caráter cosmoético é a melhor autodefesa. Ou seja, a pessoa sendo cosmoética, ela não violenta o fluxo do cosmos. A falta de cosmoética é a violência contrária ao fluxo do cosmos, quebra a ordem cósmica. Engraçado que os faraós pensavam que da ordem cósmica dependia deles, sabe? Tadinhos, né? Usava aquele monte de coisa e pensava que se ele voltasse atrás na palavra dele, ele ia interferir na ordem cósmica, tudo ia mudar. Então, você vê bem a pretensão. Agora, quem pode interferir na ordem cósmica é a pessoa imatura, que ela vai atuar dessa maneira e ela vai provocar um desequilíbrio. Então, o mitridatismo é diferente, você vai aceitando a energia tóxica, porque você tem defesas naturais para aquilo. Aquilo não se hospeda em você. Não, a sua psicosfera, ela não é hospedeira daquele tipo de energia, porque não tem a contrapartida. Então, não faz link. Pega e vai. Não quer dizer que a gente não tenha as assimilações, não vá sentir as dores fantasma, não vá ter aquele tipo de assimilação. Justamente na segunda dessoma, a pessoa está lá com a psicosfera dela ainda toda impregnada do mundo físico que ela acabou de deixar. Quando ela entra em choque com a sua psicosfera, que está viva, vital, aquilo quebra aquela casca. Aquilo faz um craquelê, vai caindo e a pessoa desperta na outra dimensão, porque tirou aquela energia. Então, eu vejo que essa condição aqui, ela acontece conosco demais, o tempo todo. E é sempre em níveis crescentes, né? A gente aguenta mais energias tóxicas cada vez mais, tem mais suporte, tem mais, vamos dizer, refinamento no soma, não pode abusar de nada, tem que andar na linha o tempo todo, qualquer alimento, qualquer coisa faz diferença, muita hidratação. Então, tudo isso para quê? Para drenar justamente essas energias tóxicas. Ficou claro, André? Só vou passar. Mala, é sobre isso, né? É sobre isso, para ajudar no tema. Você pode fazer um paralelo com essa condição e a refratariedade? Quando a consciência se torna refratária? O refratário é muito relativo, porque refratário não quer dizer que expulsa, tira, põe para fora, sai correndo, vai embora daqui. É igual o médico que está com o jaleco limpinho e fala, não me tragam doentes porque o meu jaleco está impecável hoje. Então, eu sou assistente, por favor, não me tragam energias tóxicas. Eu sou assistente. Então, é o contrário. Então, é porque não tem a similaridade, não existe a afinidade. Então, a energia tóxica entra, mas a própria psicosfera expulsa aquela energia tóxica, mas não deixa de atender aquela pessoa que está ali. Nós vemos isso, Eli, no início do nosso trabalho, por exemplo, todo mundo chega assim meio faltando pedaço, que foi o nosso caso, lá pelos idos de 1986, lá no Centro da Consciência Contínua. Então, na hora que a gente arranjou o estado vibracional, alguns mais que outros, a pessoa não queria saber de outra vida. Então, ela não queria atender ninguém para não sujar o estado vibracional dela. Gente, estou aqui limpinha, toda vibracional, toda linda, feérica, e me vem essa energia agora para ter que atender. Então, as pessoas ficavam ótimas, mas não faziam assistência para ninguém. Até que vão perdendo o medo e achando, então eu me recupero mais rápido, eu tenho ferramentas. Então, essa refratariedade não quer dizer expulsão. Você lembra daquele capítulo do Projeções da Consciência, lição de fraternidade? Ali está claro, ela abarca a dor, o mal-estar, a doença de todo mundo. Só que como ela não tem afinidade com aquilo, afinidade evolutiva, ela tem a compaixão, a compreensão, mas ela não tem afinidade evolutiva. Então aquilo se desprega da psicosfera e vai embora, e é limpo da mesma forma. Então, essa noção, muitas vezes o assistente entende que ele ficar, vamos dizer, com uma autodefesa boa, é botar todo mundo para correr. Cai fora, que não me venha com a minha... Não, eu estou aqui com o meu estado vibracional agora, ocupadíssimo, estou muito bem, não quero saber disso. Então, essa refratariedade, ela é natural. Por exemplo, eu não posso pretender assediar um serenão, por exemplo. Ainda que eu tivesse todo o empenho, você entendeu? Não, porque eu vou, porque eu quero, porque eu... é impossível. Por quê? Porque ele está numa frequência, numa sintonia, numa faixa, que não pega mais AM, só FM. Entendeu? Viu, Malo, mas aproveitando aqui esse mesmo ponto, a autovigilância é um pouco maior do que isso. O mitridatismo é um dos artifícios.
olho vivo, né? Um olho no peixe, outro no gato. A gente tem que aprender a lidar, ver além das aparências, ouvir além das vozes, além das palavras, porque tudo pode vir contaminado, carregado e ser uma bomba atômica e a gente não está sabendo. Então, é muito importante saber aonde está a bomba atômica para você desarmá-la no tempo hábil. Uma pessoa que é muito sociosa, gosta de tudo muito bonitinho, ou é muito perfeccionista, ou fica muito limitada dentro do seu mundinho, ela não vai ter essa vigilância necessária. Então, é aquela visão atrás do morro que o professor Valdo falava, a visão curva. Atrás do morro. A conversa está muito boa, está tudo canto de sereia, mas atrás tem morcego. Então, não dá. Então, é não ser ingênuo. Lembra daquele cético, otimista, cosmoético? Isso aí é muito mais sério do que a gente pensa. A conversa pode ser ótima, a pessoa veio pedir ajuda, uma beleza, mas às vezes atrás daquilo ali tem uma outra situação que é de uma complexidade imensa. E às vezes até nem é para o meu bico, às vezes eu não tenho competência para lidar com aquilo. Eu já entrei muito pelo cano com isso. Então é bom a gente ter essa vigilância, acaba a gente tendo que botar isso mais para funcionar, sabe? Ok. Então, falando aqui, a senhora falou um olho no peixe e o outro no gato. E o outro no gato. Tem a pergunta aqui de Conceição dos Ouros, que ela fala muito isso. Então, ela está perguntando aqui, a bibliotecógrafa Amalo, na pensenologia, página 1, no final da terceira linha. Poderia comentar sobre a pensenização autolimpante da pacificação íntima? Claro, na medida que os conflitos vão baixando de intensidade, os nossos conflitos íntimos, existenciais, eles vão diminuindo, a gente começa a ter mais reservas para se limpar esse holopensene. Então, não permitir que um problema te pegue à noite, que você vai levar aquilo para dormir com aquela situação, remoendo aquela situação. Então, você saber congelar o problema aonde ele está, para só voltar a ele no dia seguinte. Isso já denota uma autodefesa energética muito boa. Recebeu um pepino, acabou de ler ali aquele e-mail, bomba. Epa, isso não é para agora, cortando. Recebeu uma correspondência, sabe que é uma informação complicada, vai ficar para amanhã, não vai ser hoje, porque você não leva conflito para a cama. Você não vai com aquilo, não se acostuma. Então, você vai tirando o hábito de alimentar os conflitos. Tudo é urgente, tudo é em cima da hora, tudo tem que resolver agora, se não for agora, não tem. Não é bem assim, não. Há muita coisa que não tem nada de urgente. Pode esperar perfeitamente. O que faz as pessoas, às vezes, embarcarem nesses conflitos é justamente a impulsividade, a precipitação de querer fazer tudo. Por exemplo, a personalidade factotum, né? Aquela pessoa que se acha capaz de resolver todos os problemas do mundo, corre na frente para resolver tudo para todo mundo. Essa pessoa é uma pessoa com muito conflito íntimo. Muita culpa, muito conflito íntimo, muita repressão. Então, o ideal é a gente deixar para fazer aquilo que a pessoa... Deixa o outro fazer, ele sabe fazer também. Talvez não faça tão perfeito quanto você, mas não é mais para você aquilo. Então, significa muito abrir mão, largar o osso, não ficar em cima das coisas, para deixar essa parte dos conflitos diminuir. A pacificação íntima é disso, vem disso. Tudo está sob controle no universo. Há consciências muito mais evoluídas do que eu, inteligentes e lúcidas, que estão resolvendo as causas mais sérias. Eu posso formar a minha opinião a hora que eu quiser, mas eu não apito muito nesse contexto, porque não é o meu contexto. Eu não sou o factotum. Eu não sou Atlas, eu não tenho que carregar o mundo nas costas e tenho que ter todas as respostas. Muita gente não dá aula de conscienciologia porque tem medo de ser perguntado uma coisa que não sabe. Eu acho que a melhor coisa que tem é quando pergunta uma coisa que você não sabe. Você pode medir exatamente o nível da sua ignorância e você vai correr atrás do que falta. Qual que é o problema? Isso não tem nada a ver com isso. Então, esse bem-estar íntimo, essa pacificação íntima de não ter a responsabilidade do universo nas suas costas, permite que você tenha uma pensionização que se limpa por si mesma. Ela não fica esperando uma outra coisa para limpar. Você mesmo já vai limpando. Não, isso aqui
não merece o meu tempo de atenção. Isso aqui eu não vou remoer, não vou me aborrecer, e com isso você vai entrando no foco da desperticidade, que é aqui o objetivo do nosso trabalho. Eu fiz esse locus minoris resistência, eu podia fazer inúmeras abordagens, eu preferi dentro do foco da autodesperticidade, porque é bem importante, e o locus minoris, como vocês vão ver aqui nos meus exemplos, ele tem o locus minoris físico, mas tem o emocional, ele tem o intelectual. Vamos supor que a pessoa tenha uma base fraca do português, da própria língua, e isso cria uma inibição enorme. Ela tem um locus minoris, que é a gramática, a ortografia do seu próprio idioma. Ela tem que sanar isso o mais depressa possível, porque se ela está pensando muito nisso, os assediadores dela já sabem há muito tempo. E vão criar 1001 pegadinhas. Então, para a gente não passar por pegadinhas, a gente vai na frente. Então, tem o locus minoris emocional, por exemplo, na labilidade parapsíquica. O locus minoris da pessoa é muito claro. É só mexer naquele ponto que a pessoa perde as estribeiras, como se diz. Então, é um locus minoris emocional. É o trafar emocional. A lacuna intelectual. Está tudo ali no meu exemplo. Eu fiz questão de mostrar. Uma cidade tem locus minoris? Claro. Qual que é o locus minoris do Rio de Janeiro? Aquelas favelonas que estão todas lá. Aquela loucura que a cidade é totalmente... Ela está com uma metástase social. Aquilo é locus minoris. Então, eu tenho locus minoris em qualquer lugar. Cidade, país, política... Tudo tem locus minoris. É o calcanhar de Aquiles, é o ponto fraco, é onde que, se puxar, desmorona a estrutura inteira. Todo mundo tem. E é assim que a política funciona, essa politicagem, né? A politicalha, que não é a verdadeira política, ela funciona à base de locus minoris. O que um candidato faz com o outro quando quer descobrir? Puxar o tapete dele? Só descobrir o locus minoris, que ele teve um filho fora do casamento, que ele está devendo, que ele tem uma ação no Ministério do Trabalho, sabe? Ele tem algumas ações no Ministério do Trabalho, e então ele não pode assumir como titular de uma pasta que ele não cumpre. Então, você entendeu? Uma pessoa muito doente assumir a pasta da saúde. Nós temos que levar ele para o hospital primeiro. Então, essa condição toda chama locus minoris. Toda a política do mundo e a história do mundo foi calcada no locus minoris. A história existe em função do locus minoris. Entendeu? Ponto fraco da pessoa, ela não tinha defesa naquela área do território dela, os invasores entraram por ali e tomaram o território. Professora Amaro. Oi. Grato por mais um verbete esclarecedor, profilático. E a pergunta é extremamente importante. Estou mapeando os locus minoris aqui. E qual o timing ideal para dizer assim? O timing? Todo dia, toda hora, sem parar, cada minuto. Como identificar o momento exato? Porque às vezes você está fazendo uma assistência e você não... Para quem está começando... Aprendendo, porque você vê, eu, quando não entendia nada de conscienciologia, não sabia nem o que era intermissivista, eu estava morando na França, e eu trabalhei com uma parapsíquica, a Madame Chantal. Uma coisa particular, né? Era na casa dela, com ela, nós trabalhávamos. Um dia ela falou assim, Malo, tem uma pessoa me pedindo ajuda e nós vamos ter que ir na casa da pessoa para ajudar. Tem umas irmãs que nós vamos ter que ajudar. São 3 irmãs. Você quer ir comigo? Vamos lá. Lá fui eu, né? Bem faceira, dentro da minha condição, fui lá. Era uma casa de poltergeist, uma coisa espantosa, inacreditável, coisa para profissional de alto nível. Eu estou viva, então não me saí tão mal. E aí elas foram contando. Não, quando a nossa mudança veio de Paris, o caminhão caiu numa ribanceira. E desde então era uma casa que dava bolhas nas paredes, entende? Bolhas nas paredes escuras, a casa inteirinha assim. E era um caso, uma estava com uma hemiplegia de um lado todo, tudo coisa parapsíquica e tudo mais. Eu fui lá, eu fiz o que eu pude, com a melhor das intenções, não é? Então, você vê, a gente faz o que pode com a melhor das intenções. Agora, aí que detectou o problema, você vai logo procurar uma coisa para resolver aquilo. É como na saúde física. Ah, estou com uma dor no joelho, não sei das quantas. Vai virar o mundo atrás da solução, porque é brecha, aquilo é uma brecha. Vai deixar a brecha? Não, a fechadura da casa está quebrada, mas a gente quebra um galho, deixa aberto, põe a chave embaixo do carpete e vai esperando. Aí, um belo dia, você chega lá e o ladrão levou tudo. Então, o locus minoris detectou
tudo quanto é brecha, é igual os diques da Holanda. Se não fechar tudo, o mar invade. Se tiver uma rachadura hoje, amanhã vai ser a inundação. O locus minoris é assim. Hoje é uma rachadura, amanhã é uma inundação. Olha o que o professor fala. É o proto-megatrafar. Porque os assediadores sabem que a pessoa tem aquela dificuldade e é por ali mesmo que eles vão entrar. Vamos supor, a pessoa é um glutão, uma glutona, come excessivamente. É por ali que vão desorientar a pessoa, desarticular todos os planos dela, não é? Então, pegou o trafar, pegou o locus, vai longe. Então, a gente providenciar rapidinho, onde pegou, a brecha foi aqui, no dia seguinte já encontrou uma saída. Faz uma técnica conscienciológica, vai fazer um laboratório, faz um curso, faz um CPC bem caprichado, que é uma coisa boa da gente fazer, o CPC, que é a autolegislação, né, da pessoa, a autolegislação dela, de como ela vai resolver os seus locus minores. Então, eu acho que tudo isso aí, o tempo todo, né, a gente, depois que conhece as técnicas de conscienciologia, é um estilo de vida, é um modo de ser. Não depende mais de curso, lugar, tempo, espaço. Onde você está reformulando, reciclando, melhorando, aperfeiçoando, dando um toque, enfim, melhorando todo o seu desempenho da melhor maneira que você pode. Pelo menos assim eu entendo. Tudo é urgente na evolução, sabe? A nossa autoevolução, ela é urgente. E a desperticidade, muito urgente. Porque já está na hora da gente começar a trabalhar com uma certa margem de segurança. Hoje a gente tem uma margem de risco, não tem margem de segurança. Trabalha com margem de risco, porque vai experimentando, vai quebrando a cara, tem logo que resolver, né? Mais ou menos por aí. Ficou claro? Tá bem? Você quer falar alguma coisa? Oi. Fala. Então, aqui na exemplologia, na verdade é uma nova pergunta, né? Você faz ela baseada nos veículos de manifestação. Eu queria explorar um pouco mais isso e entender um pouco melhor, porque eu coloquei algumas coisas que eu acho que são, aí você falando me veio outras ideias, então eu fiquei pensando se por exemplo, assim, psicossomática, eu tenho só um ou se são vários? Não. Todo ponto frágil, ele tem infiltrações. Todo tumor pode gerar metástase. Se ele está pequeno, a gente corta agora, tira já. Mas há alguns que estão muito enraizados e já causaram algumas infiltrações por outras áreas. Então, trafar, tanto como trafor, são constelações, aparecem um conjunto. Tem o ponto mais forte, que é aquele, mas reverbera em vários outros lugares. Então, a gente tem que achar o ponto-chave, o núcleo, para desativar o núcleo. Que se você desativa o núcleo, você acaba com aquelas outras ramificações. É ir direto ao ponto, entende? Então, às vezes, a pessoa está querendo mexer em dezenas de trafares, mas ela não percebe que, se ela mexer na questão egóica, do egoísmo, do egocentrismo dela, ela não vai ter resultados muito bons. Ela precisa pegar o egocentrismo, porque ele tem ramificações em vários lugares. É o egocentrismo que leva a pessoa para aquele quadro, para aquele outro, para a doença, para tudo. Se ela mexe aqui, ela mexe na questão do altruísmo, abrir mão, fazer algum tipo de coisa que não seja só para ela, para o benefício próprio. Até uma tenepes a pessoa pode fazer de modo egóico, para ficar livre dos assediadores. E aqui, eu queria que tu explorasse um pouco mais o mental somático. Mental somático, eu acho que é onde a gente mais tem brecha, porque toda doença, segundo a conscienciologia, ela nasce numa ideia, no mental soma, numa posição equivocada. Então, se a gente mexe no campo das ideias, a gente acha coisas fabulosas. E eu acho, assim, mega interessante e motivador você desfazer esses meandros intelectuais que a gente tem e que formam verdadeiras constelações de mecanismos de defesa. E a gente precisa desativar. Então, é um trabalho, assim,
como se fosse uma filigrana. Você tem que ir tirando um pontinho, tira outro. Agora, eu tenho uma teoria que, pelo menos comigo, funciona bem na prática também, que é, quando a gente busca um trafal, algo que a gente ainda não tem e quer inserir no nosso contexto, às vezes você faz um efeito halo muito melhor do que ficar fazendo caça a trafar. O efeito halo do trafal bem desenvolvido, o novo, aquilo que a gente ainda não possui, o empenho em desenvolver aquilo. Por exemplo, uma pessoa quer desenvolver a abnegação. O que é a abnegação? Sair você para entrar a outra pessoa ou o interesse de outros, abrir mão, é o despojamento, é tudo isso. Então, você ocupado em mexer nesse trafal, você desfaz muita coisa, muita doença que estava irradiando. Entende? Então, às vezes, não é pegar o trafar em si, você pega pelas beiradinhas. Você pega um trafal aqui, vamos supor, a pessoa tem o trafal da baixa estima intelectual, porque não lê, não estuda, não escreve. Ela vai se dedicar a isso na próxima década. Acabou o assunto. Não tem outra coisa. É o que eu vou precisar fazer na minha vida. Através da intelectualidade, ela resolve dezenas de outros problemas que tinha, porque a informação cura. Na verdade, a questão mental somática foi o que eu achei mais dificuldade de saber como que eu descubro qual é o meu, sabe? Não preocupa com isso, não. Começa a fazer as suas experiências que você vai descobrir onde você é eficiente e onde você não é. Por exemplo, você faz um projeto para esse ano de resolver tais e tais coisas. Começa a ver, não estou dizendo que seja o caso, mas começa a ver que você procrastina, que não tem facilidade para manutenção de nada. Está sempre trocando, largando as coisas pela metade, sempre procurando uma coisa superior, aquela que vai ser a solução final, e acaba não chegando a lugar nenhum. Então, está na hora de ver persistência, continuismo, determinação. Olha bem esse trinômio. Continuismo, determinação, persistência. Não desiste de jeito nenhum, vai firme naquele propósito. Chuva, sol, neve, passou não sei o quê, você está lá no seu lugar fazendo aquele propósito. Esse fato de você se dedicar com essa determinação cria um efeito halo na sua vontade, por exemplo, fortalece a sua capacidade volitiva a um ponto que vários trafares já ficam afastados a partir daquele novo elemento que entrou na sua vida. Tem seriedade, a pessoa não levar nada a sério, não medir consequência de nada, vai agindo na vida, no fluxo, sem qualquer preocupação. De repente, começa a ficar uma pessoa consequente, observadora. Não, eu preciso ter mais responsabilidade, seriedade com as minhas coisas. E a gente começa a ver o esforço da pessoa ali. Vários trafares são afastados a partir disso. E as companhias extrafísicas também, elas mudam. Né? Muitos dos nossos hábitos, eles são mantidos por nós, mas também com companhias do passado. E eu tenho uma outra pergunta aqui na crescendologia, o crescendo genética para genética. Eu queria entender um pouco mais aprofundado essa questão e o porquê que a genética veio antes da paragenética no crescendo. A paragenética é que determina tudo. A paragenética, ela vai criar na vida humana uma linha de expressão para ela, naquela família, naquele grupo, onde você já tem afinidade. Então, vamos supor que você precise de um trafar nosológico de uma família que tem hipertensão, por exemplo. Você vai nascer com uma hipertensão congênita, essencial. Ela vai te obrigar a um regime de vida muito bem regrado. Mas você já tem lá na paragenética uma alteração que tem afinidade com aquilo. Entende? Então, a paragenética, ela vem modelando, mas a genética daqui vai apenas como uma consequência. Ela não é a causa. A causa é sempre paragenética. Ou seja, quem criou esse corpo para você foi você. A sua mãe contribuiu, seu pai contribuiu, mas quem criou ele, o modo dele funcionar, é você mesma. Porque é a sua paragenética que está comandando o espetáculo. E por que você precisou daquele pai, daquela mãe, daquela expressão? Porque é a sua linha de manifestação. Foi nesse sentido que eu fiquei na dúvida, porque aqui, pelo que eu entendi, a genética viria antes como uma determinante. Em qual deles que está? Está no crescendo? No crescendo. Genética para genética. Isso. Então, se tiver ao contrário, tiver no crescendo, é que está errado. Genética para genética, no crescendo. Da genética, porque a genética é menor do que a paragenética. Não é porque ela vem primeiro ali, é porque ela é menor. Ela tem menos importância.
Ela é pequena. Cérebro, paracérebro. O comandante é o paracérebro, o cérebro físico é o menor. Entende? A paragenética sempre vai comandar. Tanto que durante a vida, quando você faz uma mudança de temperamento séria, e tem um portador de um macrosoma, por exemplo, regenerativo, você pode expurgar completamente uma enfermidade que aconteceu em você nas últimas 4 vidas. Nessa não tem. Porque você expulsou, você mudou o temperamento. Mexeu na paragenética, a genética expulsou aquela parte. Entende? Faz uma cirurgia e aquele órgão nunca mais ficará doente. Outro caso, acidente de percurso da pessoa, estigma paragenético, ela faz a cirurgia e aquilo vai voltar em várias vidas. É bem diferente. Tá bem? Professora Malu, parabéns. Obrigada por mais esse presente. Eu gostaria só de colocar uma dúvida que eu tenho a respeito de um trabalho que eu estou fazendo com um paciente. E eu estou no 3º dia de trabalho. E assim, eu percebi que, nesse caso, tá tendo um diferencial. Eu não estou conseguindo sair do holopensene. É como se ele tivesse muito presente o tempo todo. E aí eu fiquei na dúvida. Por exemplo, ontem à noite, antes de dormir, eu digo, não tenho que... eu tenho que parar de pensar, né? Eu tenho que... tentar dormir o mais relaxado que eu puder. Só que a imagem dele fica muito presente, tá? É como se tivesse uma necessidade de ter essa ligação contínua. E eu estou querendo tentar entender mais ou menos como eu posso fazer para ser mais, digamos assim, mais assistencial nesse caso, né? Não me deixando contaminar, porque o caso dele é uma problemática assim é uma coisa bem abrangente, assim, entra droga no meio e tudo mais, e é um caso de saúde bem delicado. Tem 2 aspectos que toda terapia. Você é terapeuta, psicóloga? Você é terapeuta? Eu sou cuidadora. Cuidadora. Olha o nome, cuidadora. Então, você vê, a gente nunca chega aos nossos cuidados, ou é muito raro que chegue, alguém com quem a gente não tenha tido nenhum rapport anterior. Muito raro. Todo mundo que chega pedindo alguma coisa e consegue entrar na nossa psicosfera dessa forma, é gente com quem a gente já teve rapport anterior, que tem acesso e nós temos link. Por outro lado, às vezes aquela pessoa em si nem tem essa intenção, mas o entorno dela, das companhias que ela tem essa intenção. Vem aquele grupo. Então, toda terapia é grupal. Não há terapia individual. Tudo é plural. Não tem nada singular. Então, quando você, como cuidadora, vem cair aquela pessoa nas suas mãos, a pessoa que você vai cuidar, é gente que já teve contato com você anterior. Às vezes a pessoa está naquela situação em função do entorno que ela tem parapsíquico, de consciex. Essas consciex vêm reclamar de você alguma coisa. Ou porque também estão precisando de ajuda, ou porque não querem que você ajude a pessoa. Tem essa outra questão. Então, estado vibracional, não sei quanto conhecimento você tem de conscienciologia, sim, já mas... são 12 anos já. Quanto? 12. Então, você faz TENEPS? Ainda não. Então, porque você está atrasada. Eu sei. Tá bom? Então, se prepare para a TENEPS, que é o paracuidador. A paracuidadora. O paracuidador e a paracuidadora atende aqui o intrafísico, aquele seu cuidado, a pessoa que está sob seus cuidados. E quando vai para casa, vai para a TENEPS aliviar o extrafísico daquela pessoa que precisa de cuidados. E você, então, complementa uma coisa com a outra. Estado vibracional e, principalmente, a pensenidade. O que aquela pessoa despertou em você? Qual foi o sentimento? Às vezes, a gente vai cuidar de uma pessoa que a gente não tem afinidade nenhuma, e até nem se sente bem perto da pessoa, por causa do entorno. Então, essa pensenidade também faz o rapport com a pessoa. Por isso que pode criar esse link de você levar o serviço para casa. É que, na verdade, eu tenho tido já, durante todos esses anos, são 12 anos também que eu trabalho como cuidadora, né? Trabalhei na Itália, na Alemanha, e agora estou aqui em Foz. E, assim, durante todo esse tempo, eu percebo que eu tenho também as vivências extrafísicas, né? Trabalhando como enfermeira no extrafísico, atendendo justamente esses casos. Assim, geralmente eu cuido
no intrafísico, e no extrafísico eu tenho as vivências também, e a maioria são rememoradas. Então, assim, para mim, isso, a única coisa que eu estava tentando entender era justamente o porquê dele estar tão presente. Link, é o link que você tem com aquela pessoa. A gente não pode ser superficial, não estou dizendo que seja o caso, mas nós não podemos ser superficiais nas questões de atendimento. Primeiro, a gente tem que se perguntar, por que eu tenho essa profissão? Por que eu sou ou cuidadora, ou professora, ou enfermeira, ou médica, ou médico, ou o quê? Por que eu tenho essa profissão? O que me levou a ela? Então, eu sei que todo trabalho de assistência de saúde tem uma aura de santidade, de bondade, e que não corresponde muitas vezes a isso, porque é simplesmente um processo de necessidade. O cuidador tem necessidade, o cuidado também. Então, é um processo de link entre um e outro. E quem sabe, um foi vítima, o outro algoz. Agora, aquele é o algoz e essa aqui é a vítima. Quem é que sabe? Então, é preciso aprofundar um pouco mais. Se está pesando na economia energética, merece um tratamento diferenciado. Se você tem rememoração e tem essas experiências parapsíquicas, pergunte aos seus amparadores por que você está vivendo esse tipo de contaminação, de ruminação mental com o caso dessa pessoa. Por que estão chegando até você? E procure ler o manual da TENEP, se informar mais, se tornar uma profissional da parassistência também. Profissional, eu não estou dizendo amador. Amador, muita gente faz assistência fora do corpo e ajuda muito. Estou falando da parte da tecnicidade do ponto de vista assistencial. Então, tem um verbete chamado limite do assistido, o outro chama limite do assistente. Eles podem te ajudar. Tá, muito obrigada. Nada. E eu gostaria também, se possível, que você explorasse um pouco mais a teoria da macro-PK. Teoria da macro-PK destrutiva é quando tem um acidente de percurso fatal. Por exemplo, a pessoa está lá num ambiente, o teto cai na cabeça dela, passa embaixo de uma marquise, só ela é atingida por aquele processo. É um processo de ectoplasma, às vezes o liberador da energia é o próprio acidentado. Ele mesmo doou a energia pela pensenidade, o padrão dele, para que aquilo acontecesse. Então, a macro-PK, isso aí requer estudo. Tem técnicas, tem muita coisa escrita, inclusive no passado, os pesquisadores escreveram muito a respeito disso, pesquisadores de processo de ectoplasmia, de energia. Então, essa cultura parapsíquica vai ajudando a gente a solucionar esses probleminhas do dia a dia. Macro-PK destrutivo, acidente de percurso fatal. Oi, Malu, parabéns pelo verbete. Eu queria que você falasse um pouco mais na parafatologia, na linha 17, as paracâmeras de vigilância bioenergética sempre operantes. Não é aquelas câmeras que a gente, depois que acontece o assalto, chega lá, não tinha nem câmera e não tinha nada filmando. As nossas têm que estar sempre filmando. Então, a gente tem que estar sempre atento a essa condição e lembrar que todo o tempo há câmeras nos observando também. O tempo todo. Os olhos das companhias que a gente tem, os para-olhos das companhias que a gente tem. Ninguém está em nenhum lugar sem ser visto. Existe uma visão extrafísica e um acompanhamento de tudo, o tempo todo. Se a nossa câmera está bem ligada, a gente não deixa passar detalhes. Isso está dentro da técnica da exaustividade e do detalhismo. Muito importante o detalhismo. Um parapsíquico ou uma parapsíquica que não é detalhista, que é superficial, corre muito risco. Nós temos que ser muito detalhistas. Um pingo é um tratado, não é uma letra. O parapsíquico, um pingo, é um tratado. Aquilo saiu do comum, ele fala, epa, aqui tem alguma coisa muito errada, eu vou descobrir o que é. Então, são essas câmeras que a gente fala. É a consim atilada, né? Não é atirada, é atilada, que tem um atilamento, uma agudez de pescar as coisas no ar. Não pode ser uma linha reta, não pode ser uma coisa aplastada, tem que ser sempre com nervuras, detalhes, linhas. Às vezes aquela linha significa muito, faz muita diferença na hora que você está fazendo um desassédio. Uma palavra, um toque que a pessoa deu, um modo dela trazer a informação, você já pesca muita coisa da história. É nesse sentido. E é literalmente viver entre dois mundos, né?
viver entre dois mundos. Está sempre atento aqui. Eu acho que são até mais de dois, viu? Eu ponho um pouco mais nisso. Eu ponho um pouco mais porque tanto mundo, nunca vi tanto, mundo e mundo, porque tem muita sujeira atrás disso também. Então, a gente vê que as multidimensões, como o professor falava, né? Na ponta desse dedo aqui tem mais 1 milhão de dedos. São as outras dimensões. São as repercussões dimensionais. Então, é sempre muito mais gente. Não esquecer que a gente está aqui num processo de obnubilação muito grande, de restringimento, mas que tem consciências em outras dimensões nos percebendo de uma maneira muito clara. Tá? E mais uma dúvida, daí é mais na tematologia, você botou o tema central neutro. Quando eu estava lendo a ortopensatologia, aqui a ortopensata fala que o locus de menor resistência do micro-universo da consciência é o proto-meta-trafar. Eu gostaria de entender por que você botou neutro. É neutro, ele não é homeostático. Não é homeostático. Não nosológico, no caso. E não é nosológico também. Porque você vê que aqui está focado na autodesperticidade. Então, ele tem que ser neutro. Você está focado, não quer dizer que você alcançou. Então, tem hora que você se dá bem, tem hora que nem tanto. Entende? Não é uma coisa assim taxada. Locus menores resistente é patologia. Depende como é que a pessoa está tratando aquilo, como ele está lidando. Para mim, é um excelente elemento de sentinela, de vigilância. É igual os macacos que estão morrendo por causa da febre amarela, mas que eles não são transmissores, né? Então, você tem que ver que o locus, ele está te dando um sinal de que tem uma brecha. Opa, aqui tem um buraco, atenção, cuidado. Você vai lá e resolve aquilo. Então, é neutro, depende da ação do parapsíquico. Inclusive, olhar por essa óptica, por esse prisma da autodesperticidade, acaba sendo um ponto de rapport com os credores do passado. Então, uma oportunidade de assistência, olhar por esse ângulo. Né? Pode ser até um processo assistencial, porque quando você percebe que aquela informação, aquela abordagem maculou a sua psicosfera, deixou você incomodado, te alterou, fez um rapport que você ficou com monoideísmo, ou que despertou uma emoção desagradável, mexeu com a sua energia, bloqueou um chakra, mexeu com um órgão físico, está te dando um belo de um sinal para você tomar providência. Então, se a gente não tivesse dor nem sintoma, nós morreríamos sem saber o que está acontecendo. Então, por isso que nós temos medo, calor, frio, queimou. A gente tem uma série de sinais que são os locus. Os locus menores. O corpo humano não suporta uma temperatura de determinado nível, nem abaixo, nem acima. E isso é sinal. Pode entrar em hipotermia. Não é? Então, isso tudo é positivo. Se o foco for esse, é bem positivo. Mas você vê que é uma coisa neutra, depende da atitude de quem está vendo. O sinal pode estar ali na cara da pessoa, ela não prestar atenção nenhuma e caminhar para uma macro-PK destrutiva. Entendi, obrigado. Está bem? Professora Amaro, boa tarde. Ali na fatologia, na 8ª linha, as ambiguidades espúrias, autocorrupções encobertas por mecanismos de defesa do ego. Tem uma folha no conscienciograma que eu estava mexendo esses dias, que é responsabilidade. O foco ele traz consim e ambiguidades. Aí eu fiquei pensando, né, um monte de associação de ideias que ele faz. Você pode ampliar um pouco essa linha aqui também, relacionada às ambiguidades? Olha, essa palavra, ambiguidade, ela é complexa, né? Porque ela envolve concessões necessárias e concessões espúrias. Concessões evolutivas e concessões anti-evolutivas. Então, na conduta de uma pessoa, por isso que é tão difícil avaliar a conduta do outro. A nossa, sim, porque ela está mais perto. E, às vezes, até a nossa é difícil. Porque a gente foi ambíguo em determinada situação, mas não sabe se foi por interesse, por alguma coisa, ou se a sua intenção estava límpida naquela condição, naquela concessão, naquela ambiguidade. Não é? Então, nós temos que estar toda hora checando se essa ambiguidade ela não está encobrindo uma autocorrupção explícita. Você entende? Então, não, eu sou muito universalista, eu vou a tudo. Eu vou a terreiro de Umbanda, eu vou à missa, eu batizo, eu sou crismada, mas, ao mesmo tempo, eu também fiz a cabeça lá não sei aonde. Eu vou no centro espírita que a gente nunca sabe. Então, é sempre bom a gente dar... Não é? Então, essa pessoa é espúria. Então, nenhum amparador confia nessa pessoa e ela fica em cima do muro, na linha de tiro dos assediadores de todos os lados. Então, isso não é uma ambiguidade, isso é uma ignorância. E é uma insinceridade. Então, a gente tem que olhar muito, na hora da ambiguidade, qual é a intenção que está
pautando aquilo ali. Aquilo que a gente falou foi o quê? Aquilo, nós escondemos a verdade da pessoa, foi uma omissão superavitária ou foi deficitária? Foi uma inverdade? Eu não falei o que deveria ter falado, eu escondi, eu não falei, eu não fiz a tares necessária, por quê? Por pudor, ou eu deveria ter falado, ou não? Ou naquele local, naquele ambiente, naquele contexto, não dava para falar do jeito que eu falei, era o máximo que eu podia fazer. Então, ambiguidade, o nome já diz que tem pelo menos dois lados. Já fica difícil com um, você imagina com dois. Agora, quando entram 3, 4, 5, aí ninguém segura. Então, o ideal é a gente ser claro, direto, franco, objetivo. Aquilo que falou foi aquilo mesmo. Não deu margem a uma interpretação de A, de B ou de C. E mesmo assim, as pessoas já vão interpretar mal o que você falou, de alguma maneira. Imagina se a gente não é claro. Quem é claro já é mal interpretado. Agora, quem é claro escuro, é meio-dia e meia-noite, como é que a gente vai saber o que a pessoa quer? Isso é muito comum na religião, né? Ambiguidade na religião, na política, então, ninguém fala. Que a ambiguidade pauta. Existe até o alternative fact, que foi a quantidade de gente que frequentou a posse do Trump. Ele disse que tinha mais gente que na do Obama, mas não tinha nem um terço. Ele disse que aquilo era um fato alternativo. Ou seja, para ele era uma verdade. Então, alternative fact. Isso é fantástico, não é? E também quando a imprecisão, por exemplo, no avião lá na Espanha, a gente estava 40 minutos dentro do avião, um sol infeliz, e entra aquela voz daquele comandante muito simpático, pedimos desculpas por el retraso, que pode ser de 10 ou 20 minutos, para mais ou para menos. 10 minutos, 20 para mais ou para menos, quer dizer, é o nada do lugar nenhum, do nenhuma coisa. Isso, então, é uma mentira. Então, você vê, ambiguidade ou mentira? Eu não sei quanto tempo que o avião vai ficar aqui, portanto, tenham paciência. Isso é tarístico. Agora, que pode ser para mais ou que pode ser para menos, por favor, nem mais nem menos, é isso. Então, é por isso que a conscienciologia, ela pauta as informações por uma diretriz clara. Né? Ela não deixa margem, é aquilo mesmo que quis dizer, não quis dizer outra coisa. E se a gente procurar fazer isso, dá muito menos trabalho. Ambiguidade dá muito trabalho. O melhor é a gente falar as coisas como elas se apresentam e até com o risco de estar equivocado. Olha, para isso que tem o princípio da descrença. Não acredite em nada, experimente, se der certo, para mim está dando. Pode ser que não dê para você e vamos em frente. Claro? Beleza. Olá, Malu. Na fatologia, na página 2, 12ª linha. A percussiência útil aplicável aos 15 minutos posteriores às contaminações desassédiológicas. Que momentos críticos que são esses. Acabou de fazer um desassédio fora de série, 15 minutos posteriores você ainda está na margem de risco. Se levantar muita poeira, ainda cai na cabeça. Então, acabou aquilo ali, tem que esperar assentar tudo. Quantas vezes o professor aqui na tertúlia, ele dizia assim, isso ainda não posso falar porque ainda não assentou a poeira. É muito recente. Entendeu? Esse fato está muito recente, eu ainda não posso evocar. Então, o processo do desassédio, a conduta pós-desassédio, eu falo dos 15 minutos, porque ali ainda é a área de risco, você ainda pode ser contaminado, ainda pode ter uma repercussão com aquele assediador. As coisas não estão ainda dominadas, sob controle. Tem que esperar, a coisa tem que estar bem assentadinha, a poeira baixou toda, aí a gente já pode falar, ou pode ter uma atitude, mas naqueles minutos críticos, 15 minutos é uma maneira da gente dizer, eu respeito muito isso, vi muita coisa acontecer nesse contexto, da pessoa acabar de sair de uma situação e já está falando em cima, daqui a pouco volta o lixo todo em cima dela, cai aquela tonelada do lixão, entende? E pode até ter um acidente nesse sentido. Desculpa, eu não te ouvi. Você tem algum exemplo, alguma situação assim para ilustrar? Inúmeros que não devem ser mencionados. Senão eu estaria dando um mau exemplo para mim mesma. Olha que tem coisa que já passaram-se décadas e não devem ser mencionadas ainda. Por quê? Porque décadas para cá é uma coisa. Na outra dimensão não significa nada. Está vivinho.
Você entendeu? Então, não dá para sair contando vantagem em cima de coisa que está recente, que está pegando fogo, que ainda vai levar um tempo. Essa descrição faz a autodefesa do parapsíquico. O parapsíquico discreto, os amparadores vão com ele sem preocupação nenhuma, porque sabe que ele não vai dar com a língua nos dentes. Entende? Então, não dá para estar contando vantagem, não digo que seja o caso, mas mesmo às vezes evocar já é complicado. Quando pode falar é porque a coisa já está toda resolvida, mais do que resolvida, positivo, está tudo certo. Quando é assim, eu às vezes até comento, mas eu evito ao máximo. Tá? 15 minutos depois, silêncio absoluto. Como se nada tivesse acontecido. Vamos ficar firme aqui até passar. Olha, eu vou te dar um exemplo que esse é engraçado, eu posso dar. O menino na sala de aula lá na Argentina, né? A Eliana estava lá comigo, o menino fala assim, e olha lá, um aluno fala, eu estou vendo aquele assediador daquela dona ali, tem um homem atrás de você aí agora, ó. Eu falei, menino, cala a boca, fica quieto. No meio da aula, não, mas eu estou vendo, olha, fofinho, silêncio, quieto. Chamando a atenção para um processo de desassédio que estava acontecendo. Quer dizer, a pessoa clarividente, ela pode ser uma alcoviteira, ela pode ser uma pessoa que fica na janela contando as coisas que não tem que falar. Entendeu? Estragando tudo que os amparadores estavam fazendo com o maior cuidado, o maior silêncio. Não, mas tem uma mulher, um homem do lado daquela dona que eu estou vendo ali com ela, ó. É com ela mesmo. Aí você olha para cima... Sabe, aquela coisa fora do lugar, assim, totalmente deslocada. Então, no nosso trabalho, essas gafes, elas são muito complicadas. Elas podem comprometer um trabalho muito sério. Ficou claro, Maria? Malu, em primeiro lugar, parabéns. Oi. Oi. Eu tenho duas perguntas. Fala com o microfone bem próximo, assim, então, da sua direção, porque ele só pega aqui, ó, direto. Dá para ouvir melhor agora? Melhor. Tá bom. Sim, fala. Duas perguntas. Primeiro, você tinha comentado numa questão anterior sobre a pessoa que os amparadores não confiam muito, que está para lá, para cá, em religião, e fica tentando em várias, até espiritismo e por aí. Chama buscador borboleta, né? A borboleta não para em lugar nenhum. Ela vem para cá, ela pousa numa flor, pousa na outra. Isso. Na hora que você precisa dela, ela não está. Sim, sim. Isso me chamou a atenção pela segunda vez de um termo aqui sobre corpo fechado, que eu lembrei que eu já conheci pessoas em que saem por aí aprontando um monte, porque tem o famoso corpo fechado. Coitada, né? Eu gostaria de entender qual a relação disso com as consequências, onde essas pessoas elas acham que elas estão imunes e, na verdade, não. Não estão. Então, você vê, só dela pensar que ela pode aprontar todas, que ela tem o corpo fechado, ela é um ótimo alvo para uma macro-PK destrutiva e um acidente de efeitos físicos bem sério. Aquela história do a mim o trem não pega, né? Pega sim. E vai pegar feio. Ainda mais a pessoa que ela vamos dizer, ela conta vantagem em cima disso. Brincar com isso, tratar isso com a irresponsabilidade própria. Isso a gente vê todo dia nos jornais, né? As pessoas andando em cima do trem em movimento, a outra que passa de bicicleta de cabeça para baixo, enfim, essas coisas malucas que as pessoas fazem, e muitas vezes tem hordas de assediadores atrás da pessoa, doida para ela ter um acidente para pegar as energias. Entende? Então, essa expressão, essa metáfora, corpo fechado, significa uma pessoa que tem boa defesa. Uma pessoa cosmoética, ela tem um corpo fechado até certo ponto, porque as coisas de um nível mais baixo não vão alterá-la, não vão perturbá-la. Mas é por isso que ela é prudente. Quanto mais a consim é madura, lúcida, consciente, mais prudente ela é. Ela não quer dar trabalho. Mesmo que ela tenha uma margem de segurança maior, ela não se arrisca. Ela não se arrisca porque ela não quer pôr o trabalho dos amparadores a perder. Ficou Entendi. Claro? Então, é mais uma metáfora que a gente usa. O corpo fechado mesmo é o corpo, é o holossoma daquela pessoa que tem a maior cosmoética, o melhor nível de cosmoética, que fica defendida, né? E não o imaturão, falastrão, que sai contando vantagem, contador de vantagem. Isso né? mesmo. Obrigada. E a segunda fica... Calma. Na binomiologia, o binômio agenda intrafísica, agendex, e me fez essa... agora há pouco você estava comentando sobre
É o crescendo de um menor para um maior? Não. Isso aqui me fez interagir com a ideia que você comentou sobre tenho alguns exemplos, mas não posso contar, porque senão vai puxar algumas coisas. Não sei porque me fez uma associação. E tem relação, sim. Essa associação que você fez é correta, porque às vezes está acontecendo um fato aqui, você tem um compromisso lá na sua agenda física que você vai trabalhar. Só que aquilo gerou um compromisso extrafísico, porque tem muito assédio envolvido naquela situação. Tá. Aquele compromisso, para você atender, você já recebeu dos amparadores informação de que primeiro tem que limpar umas coisas para aquilo poder ser atendido. O lugar que você vai visitar, por exemplo, pode ser um lugar complicadíssimo. Então, você tem aquela intuição de, à noite, trabalhar com aquele lugar extrafisicamente, junto com os amparadores, para no dia seguinte, a entrevista que você vai ter com aquela pessoa naquele lugar, você já está mais ou menos familiarizado com o território. Verdade, você comentando isso, agora eu lembrei de vários casos onde acontecia exatamente isso. Eu lembrava no dia seguinte que eu tive projeções fazendo exatamente o que tinha acontecido e estava tudo acontecendo de uma forma sincrônica, engraçada, que na verdade a gente sabe que tem o parapsiquismo envolvido. Então você vê, às vezes a gente não tem a noção ainda do parapsiquismo que tem, mas já estão ocorrendo conosco certos fenômenos de antecipação, de previsão, porque o amparo está atuando com você. Então, quem tem uma agendex, uma agenda extrafísica, é porque tem amparo acompanhando aquilo que você está fazendo. Então, você vai ter um encontro no outro dia, que vai ser uma coisa desgastante, e você vai precisar de ter uma limpeza anterior, né, àquilo. Entendi. Ficou claro? Certinho. Obrigada. Tem perguntas aí, Marilene? Olha, a gente está com muitas perguntas. Gente, então aqui, acabou, então hein? Fim de papo aqui. Fazer algumas dessas aqui, senão os teletertulianos vão ficar sem Não, respostas. Marilene, corta o barato de todo mundo, vai. Então, aqui de Lisboa, Portugal, ela está perguntando, na fatologia, página 2, nona linha, de baixo para cima, os cuidados quanto à segurança parapsíquica holossomática, se poderia expandir? E depois ela pergunta também se, na sexta linha da parafotologia, a autorrespiração holochacral, protegendo o lugar de menor resistência. Exatamente. Então, eu já vou falar isso com você, porque nós tivemos aqui falando agora esse tempo quase todo sobre essa profilaxia que precisa ser feita do holossoma, a autovigilância, né, que a pessoa tem que ter. A respiração holochacral é uma técnica que nós usávamos muito nos cursos nossos. Hoje em dia, talvez seja até meio desconhecida da maioria das pessoas. Mas eu tenho o MAP, o manual de apoio do professor, com todas as técnicas que nós elaboramos em conjunto, os docentes. Lá em 1988, nós elaboramos o nome das técnicas, o professor Valdo autorizou aquelas técnicas, todos demos nomes a cada uma delas. Foi assim que surgiu mobilização básica de energia, foi assim que surgiu a respiração holochacral, circuito corono-frontal. Esses nomes todos foram dos professores, lá em 1988, que criaram um pequeno MAP, uma pequena apostila, com os nomes. A respiração holochacral, você fazer o holochakra, o energossoma, expandir e voltar, como se ele fosse um grande pulmão. Isso é muito bom para aumentar, vamos dizer, a potência da sua psicosfera. Não é a respiração física, não tem nada a ver com a respiração física. É expandir as energias e depois recolhê-las novamente, como se fosse um movimento pulmonar, como se fosse uma capacidade aeróbica que você está dando para o energossoma e para o holochakra. E isso aumenta e expande a sua autodefesa. Essa técnica é muito boa para justamente essa outra dúvida que você trouxe aqui, da segurança parapsíquica. É um cuidado com a sua segurança parapsíquica. Você sentiu que é muito comum quando a gente está com uma carga de energia tóxica, você se sentir restringido. Parece que encolheu e virou cimento. A sua energia vira cimento armado, você fala, mas eu estou com uma armadura, o que está acontecendo comigo? Então, é uma coisa esquisita, não é o autoencapsulamento, que não dá essa sensação, é um aplastamento do holochakra e do energossoma. Então, você tem que voltar ele para o lugar, você tem que expandir de novo. É como se tivesse feito um buraco, tivesse afundado a sua energia. E certos ambientes fazem isso, você expande novamente. Eu acho que ficou claro lá para a nossa amiga de Portugal, né? Portugal. Então, agora de Urubamba, no Peru, é uma pergunta que eu já vi vários fazerem aqui. Ele está perguntando, na estrangeirismologia, na página 1, primeira linha, a feblesse paragenética detectada acomete o mesmo órgão somático ao longo do timeline da Consim
ou pode variar de localização dependendo de cada contexto intrafísico? A fraqueza, faiblesse significa fraqueza. A fraqueza paragenética detectada, ela precisa de ser compreendida, o motivo de onde que surgiu aquilo, realmente vai ter, dentro de uma postura. Vamos supor, uma consim que é muito tímida, muito reprimida, teve uma educação religiosa, vidas e vidas, se encolheu, a pessoa ficou toda mirrada, a faiblesse paragenética fez com que o corpo também ficasse mirrado, ficasse pequeno, ficasse frágil, com uma saúde frágil. Então, a pessoa tem que se fortalecer de todas as formas. Ela vai fazer a musculação, ela vai fazer uma alimentação balanceada especial para ganhar força, mas, principalmente, vai colocar uma dose de liberdade maior dentro do mental soma. A liberdade é uma receita fantástica para melhorar a faiblesse paragenética. Liberdade de expressão. Fale alto, claro, diga o que pensa, onde quer que seja, faça atares na cara de todo mundo quando precisar, sem maiores delongas, e comece a se fazer valer onde quer que você esteja. Isso acaba com a faiblesse paragenética. Nós precisamos de força na nossa paragenética. Se ela ficou enfraquecida pelas vivências passadas, a gente agora tem que colocar, dizer a que veio, olha, não estou aqui para brincar. Não tem nada a ver com a consim mignon. Uma consim pode ser mignon, homem ou mulher, e ter uma força danada. A gente já cansou de ver pessoas magrinhas, pequenininhas e perigosas, vamos dizer assim. Perigosas. Então, é muito bom isso aí, botar as energias para funcionar. Aqui na quarta linha, de baixo para cima, na parafatologia, ele está pedindo para vocês exemplificar as assimilações complexas decorrentes de resgatexes patrocinados pelo Amparo Funcional. Sim, há resgates extrafísicos, a gente trabalhando no extrafísico, tendo essa condição de já ter essa especialidade de alguma forma, acompanhada pelos amparadores, eles levarem a gente a um ambiente penumbroso, negativo, psicosfera, vamos dizer, uma baratrosfera mesmo pesada. E ali você tem que tirar alguém daquele lugar, porque os amparadores não vão diretamente por causa da densidade de energia que é diferente. Então, você vai como intermediário, você é o anzol e é a isca ao mesmo tempo. E eles vão ser mergulhados naquele ambiente para tirar alguém. E isso pode provocar uma assimilação no psicossoma direta muito forte, que no dia seguinte você vai sentir, ao voltar da sua projeção, você sente essa condição. O amparo está lá para te ajudar, mas são assimilações complexas. Você precisa, no outro dia, ver. Às vezes, até vem marcas físicas no corpo. Até marca física no corpo tem. Arroxeados, marcas, coisas que foi um embate energético tão denso como se tivesse aqui. O professor Valdo fala disso no Projeções da Consciência, de um lugar que ele foi visitar, onde as casas não eram transparentes como as casas humanas quando a gente está projetado. Elas eram densas quando você estava lá projetado, de tão denso que era aquilo. Ou seja, aquilo, se você bater, vai te machucar de alguma maneira, vai provocar uma repercussão no soma. Então, essa condição toda dos resgates extrafísicos, resgatex, resgates extrafísicos, patrocinado por amparador, porque sabe que você vai se livrar bem daquilo, que você não vai se impressionar com aquela condição e que pode perfeitamente passar por essa situação. Aqui agora, de Vienne, na Suíça, ela está pedindo para você comentar a ortopensata, a autodefesa, o caráter cosmoético é a melhor autodefesa. Olha, quando a gente está aperfeiçoando o nível de cosmoética, que a gente adota um código pessoal de cosmoética, de conduta, nós estamos melhorando a nossa autodefesa, sem dúvida, porque a gente sai da faixa de sintonia com vibrações e energias mais densas. Mas isso não quer dizer que a gente está a salvo de tudo, não quer dizer. O professor Valdo cansou de contar que, para nós, processos extrafísicos difíceis que ele vivenciou, então, até ataques, né, extrafísicos. Então, a gente não está totalmente defendido enquanto estiver fazendo as nossas recomposições, e mesmo na fase da libertação e na fase da policarmalidade, a gente ainda tem muito que trabalhar nesse sentido. Agora, você poderia comentar a autopensenidade regenerativa macrossomática? Essa pergunta está vindo da Alemanha. Sim, se a pessoa já desconfiou que ela tem um tipo de macrossoma, mesmo que não seja a condição ideal, o mini macrossoma, não seja aquele macrossoma
de alto nível, mas que já tenha um tipo de macrosoma que ela percebe autorregenerativo, é muito bom a gente ter alguns trabalhos mentais que ajudem esse macrosoma a funcionar melhor. Por exemplo, eu uso a técnica do contato com as centrais extrafísicas. Eu até desenvolvi uma técnica que eu dou no curso Autorreestruturação Pensênica. É uma técnica relacionada à saúde. Então, você passa a respirar saúde, porque você faz o link com a central extrafísica da Verpon, da verdade, da assistencialidade, das energias, ajudando esse macrosoma a eliminar as cargas tóxicas e se regenerar de uma enfermidade. Então, você colabora com o macrosoma quando você tem essa pensenidade regenerativa macrossomática. Ok, agora aqui na fatologia, sobre os males do ofício tidos à conta de desafios bem-vindos ao desenvolvimento autoparapsíquico. É uma pessoa que faz TENEPS, por exemplo, como eu comentei, ela pode ter processo de assimilação no locus minoris a partir de um trabalho profilático terapêutico desassediológico que ela fez. Ela, então, tem aquilo, né? Ela tem aquela repercussão. Ela não vai deixar de ter. Então, todo mundo que trabalha em alguma linha de assistência acaba tendo essas repercussões e não vai deixar de ter, mas elimina também e desdramatiza com grande facilidade. O que ela queria mais? Eu não sei se respondi. Respondi? Tá bem? Então, agora aqui, também continua lá da Suíça, mas agora é outra pessoa. Está na terceira linha da fatologia. A dessoma prematura gerada pela automedicação em consciência hipocondríacas, portadoras de carências afetivas multifaces. Poderia explicar? Pessoa com carências afetivas de toda a ordem e natureza, com insatisfações evolutivas de toda a ordem e natureza, tendem a criar e somatizar doenças. Trazer para o soma, somatizar. Aquilo está no terreno intelectual, afetivo, mas baixa para o soma. Por quê? Porque é uma maneira de expressar a autovitimização da pessoa, a doença. Então, é muito comum a pessoa se queixar. É como a criança que se machuca e diz dodói, beijinho, dodói. Então, tem muita gente com beijinho, dodói no mundo. E é muito chata essa condição, porque fica um adulto se comportando como uma criança que está pedindo atenção 24 horas, aquela mãe que criou os filhos saíram, casaram, tiveram neto, e ela fica dodó, e ela quer uma atenção especial, e ela quer uma coisa. Isso é carência afetiva, criancice pura, infantilismo adulto. Então, é muito importante a gente atender a isso, porque como é que eu vou me despertar para a multidimensionalidade? Como é que eu quero fazer uma TENEPS competente se eu sou o primeiro assistido, que assim me considero, o tempo todo? Então, se eu quero atenção o tempo todo, se eu estou precisando de ser reconhecido e estou dodói e quero reclamar, é porque eu estou caindo pelas beiradas, eu não estou me aguentando em pé. Então, é a pessoa que não cresceu. Eu vejo que isso tudo, a síndrome da vitimização, ela é inútil. A gente não é vítima de nada, a não ser de si mesma. A única pessoa que vitimiza a gente é a gente mesma. Tem a ver com a pergunta seguinte dele, que é a identificação e a admissão da própria dinâmica emocional frágil. Acho que é preciso entender qual é o ponto frágil da sua dinâmica emocional. Para uns vai ser inveja, para outro é o ciúme, para o outro é o ressentimento, o rancor, não consegue esquecer as coisas negativas que vivenciou. E isso aí abre um rombo para o assédio. A pessoa está cultivando aquele processo e ali é justamente a janela aberta e a porta aberta por onde os assediadores vão jogar a pessoa no buraco, fazer de tudo para ela se tornar cada vez mais possessiva, cada vez mais infantil. Então, entender as próprias fragilidades é um ato de coragem e é um ato de fortaleza. A pessoa que sabe da sua fragilidade, viver com uma insegurança relativa é bem inteligente. Porque aí você sabe que não pode descuidar. Ok, agora aqui de perto, é Cascavel. Está pedindo para você expandir o sinergismo pertúrbio locus minoris. Todos os nossos pertúrbios, aquilo que incomodou, aquela condição surda que chegou e que está te chateando o dia todo, é sempre bom fazer a trajetória para saber onde que começou. Isso é bem importante. Você atendeu várias coisas no dia, uma
mexeu no seu locus minoris, atingiu uma carga tóxica, pegou um ponto fraco, e a gente não para descobrir. Não, que horas que foi? Ah, foi naquela hora que eu vi tal coisa que a pessoa falou daquele jeito que me pegou. Então, eu tenho que voltar lá e estudar aquilo para, da próxima vez, não me pegar de calças curtas. Eu tenho que fortalecer aquele ponto, que aquilo pode me aborrecer. Por exemplo, uma pessoa que é muito organizada, que tendente ao perfeccionismo ou quase ao toque. É muito fácil pegar o locus da pessoa, o locus minor da pessoa, porque é só fazer uma bagunça na casa dela, que desatina tudo. Quando criança e adolescente, em casa, nós somos 3 irmãs, né? E tinha uma irmã que era maníaca de limpeza, de arrumação, de tudo. Então, ela deixava a casa aquele brinco. Aí ela falava, eu não quero ver um palito nesse chão. Eu e a minha irmã, cada uma buscava um palito, fazia assim, na frente dela. E era bastante, não precisava mais. Então, você vê que é assédio, né? Não quero ver um palito fora do lugar. Põe o palito lá para deixá-la bem alterada. E ela ficava muito brava com a gente. Então, você vê, se descobre o locus minor, estamos perdidos. Okay. Agora, aqui de São José do Rio Pardo, São Paulo, ele está pedindo na estrangeirismologia, 5ª linha, a paracamuflagem cosmoética do locus operandi de serenões. Poderia expandir? Sim, o local da operação de serenões, onde eles atuam, se torna totalmente camuflado, porque os seres humanos não percebem, pelo nível vamos dizer, de qualidade energética, cosmoética que aquela energia tem, a maioria não percebe. Então, é um lugar onde o serenão opera a partir de uma camuflagem cosmoética. A gente não consegue se camuflar dessa forma, porque a gente não tem esse nível, né, de domínio. Ok, assim, continua aqui. A cosmoética seria a profilaxia da autodefesa? A cosmoética é tudo de bom, né, gente? É andar com o fluxo do cosmos. Se a gente caminhar evolutivamente seguindo o fluxo do cosmos, não criando contrafluxos anticosmoéticos, se a gente vai nesse embalo, a gente vai muito bem, né? Então, o fato de ferir a ordem cósmica é que faz que a gente tenha todas essas rebarbas e contrafluxos negativos que a gente tem. Se a gente segue a ordem dos fatos, a ordem natural dos fatos, e a gente não briga com os fatos, tudo fica melhor, tudo fica mais positivo. Aqui de São Bento do Sul, está perguntando a professora Malo, parabéns pelo verbete, na parafotologia, página 2, 14ª linha. As autofragilidades holossomáticas pesando na economia energética da TENEPS. Poderia expandir e poderia citar exemplos sobre a economia energética da TENEPS? O que é economia energética? Não dá trabalho para os amparadores. Na TENEPS, o ideal é você ter uma disponibilidade energética que os amparadores possam usar para atender, de fato, quem precisa, os assistidos, os assistíveis. Se eu já entro para a TENEPS, o que se diz? Se você está resfriado, se você está com uma enfermidade qualquer, naquele dia não faça. Você está dispensado, tem 65 dias que você está liberado de qualquer coisa, se você não tiver em condições. Pode ser emocionais até, você teve uma perda afetiva, perdeu uma pessoa querida, pronto, e você está impossibilitado. Naquele dia, o assistido seria mais você. Então, quando a gente chega lá, a gente não vai pesar na economia energética da TENEPS, ou seja, eu estou aqui como o principal assistido hoje. Então, é melhor não fazer, fica quieto, e os amparadores vão te ajudar no que puderem, e depois você retoma de onde você deixou. A gente saber reconhecer isso é bem importante. Uma pessoa que gosta de dominar tudo, que quer ter o controle de tudo, quer ser o assistente ideal, não consegue nem abrir mão disso. Fica com um complexo de culpa, se aquele dia não puder fazer, porque está com alguma situação pessoal complicada. Então, é preciso ter liberdade também para fazer isso. Os amparadores entendem. Ok. Aqui está perguntando... Na ortopensatologia, acho que é a 3ª ortopensata, para você falar sobre o proto-megatrafar. O proto quer dizer do início, é um pequenininho. Então, se a pessoa tem um locus de menor resistência, ele pode se tornar uma coisa muito maior, pode se tornar um trafarzão da pessoa, se ela não cuidar. Vamos supor um intelectual, para a gente não ficar sempre na parte física. A pessoa não domina nenhum idioma além do próprio português. E ela está perdendo N oportunidades porque não sabe falar outro idioma.
E isso aí é um proto-mega-trafá, quer dizer, começou a mexer nas oportunidades evolutivas da pessoa. Surge um trabalho, ela não pode pegar porque não fala. Surge uma oportunidade de TARES, não pode ir porque não está dominando. Então, acaba que uma coisa é proto, porque é inicial, mas pode se tornar um grande problema, dependendo das condições da pessoa, onde o universo em que a pessoa se manifeste. Ok, na parafatologia, na 11ª linha, lá de Jundiaí, ela está perguntando, poderia expandir o potencial energossomático evidenciado nos exames clínicos de rotina? Sim, nos exames clínicos de rotina a gente pode, às vezes um profissional de saúde que está investigando alguma coisa com você ou fazendo exames de rotina e ele observa que você não tem nem a aparência nem o desempenho correspondente à cronologia, à sua idade cronológica. Os órgãos são mais jovens, o desempenho é mais jovem. Não está dentro daquela faixa que ele costuma atender aquelas pessoas. E ele comenta isso claramente, ele fala isso abertamente. Isso mostra, então, que o energossoma da pessoa está desimpedido, está bem. O ano passado eu estava fazendo uma investigação clínica no hospital e o médico me atendia e tal. Quando eu fui ao consultório dele, depois que eu saí, voltei, na semana seguinte, voltei lá, ele falou assim, e a senhora causou um movimento lá no hospital. Eu falei, por quê? Ele falou, não, todas as enfermeiras iam no seu quarto ver a mulher de 71 anos que não parece. Não, e elas chegavam assim, bom dia, e dava, sabe aquela olhadinha tipo novela? Bom dia. E olhava de ponta cabeça, olhava e voltava. E a outra vinha, e chamava a outra, né? Aí a outra vinha também, tipo assim, o circo, né? Do circo. Então, não deixa de ser interessante, porque a pessoa falou que lá fora ela estava esperando encontrar uma velhinha decrépita no quarto e eu estava toda feliz lá, pronta para ir embora. Então, essa condição é mostrar que o energossoma está cumprindo a sua função. Aqui, mais algumas perguntas da Suécia. Poderia ampliar o paradoxo do ataque paraterapêutico? Sim, ataque paraterapêutico é quando aquele assistente ele se presta a receber um tipo ou ele receber alguém, ou ele fazer o ataque a alguém, mas com o objetivo de ajudar aquela pessoa. Por exemplo, no resgate extrafísico, muitas vezes você tem que fazer um rapto. É um rapto. Você vai ali, pega aquela consciência e sai correndo. Então, aquilo é um ataque paraterapêutico. O objetivo é ajudar, é terapêutico, mas a ação, ela poderia ser confundida, não é? Não sei se tem outra coisa, Marilene, que você se lembra assim para falar isso? Estou lembrando. Tá bom? Então, é mais ou menos isso. A intenção é ajudar, mas, às vezes, é preciso agir com um pouco mais de firmeza, né? Ok. Aqui, continuando na estrangeirismologia, na primeira linha, poderia explicar a psicosfera como é que se lê? Antivênum da consciência desperta e a faiblesse para antivênum, quer dizer que ela não entra veneno, ela tem uma defesa aos venenos, né? Que ela não se contamina. Ela recebe, mas ela não se contamina com aquela energia. Então, aqui agora na fatologia, na 4ª linha, essa pergunta vem de Portugal. Poderia expandir a profilaxia cognitiva, preservando a autocriatividade? Profilaxia? A profilaxia cognitiva, preservando. Ah, claro. Então, é a questão de você preservar a memória, você preservar os atributos da sua dinâmica intelectual para preservar a sua criatividade. Há uma condição, eu estava até comentando com o Paulo, quando a gente estava vindo para cá, que há uma condição assim que é meio consenso na pesquisa da criatividade, que eu pesquisei muitos anos criatividade, dizendo que a partir dos 40 anos de idade que a pessoa vai perdendo a criatividade. Nós vimos aqui o professor Valdo, até os 84, trabalhando com tudo que tinha direito. Eu estou indo pelo mesmo caminho, pelo que se deixar, porque é sempre uma ideia nova, é sempre uma motivação. Então, isso tudo não funciona. Esses consensões, assim, para nós, eles ficam muito defasados, porque a gente vê que quem domina a energia, ou tem algum conhecimento disso, ou cuida da parte parapsíquica e trabalha no processo multidimensional, acaba defasando todos esses prognósticos, esses algoritmos furados aí, que eles servem para o povão, mas eles não se enquadram na consciência parapsíquica. Ok.
Ok, aqui assim, na terceira linha da parafatologia, de baixo para cima, poderia expandir a mudança de temperamento, permitindo a autorregeneração paragenética contínua? Sim, o que faz a regeneração paragenética na pessoa é justamente a mudança do temperamento, ou seja, mexer aonde dói, aquela cirurgia intraconsciencial, uma mudança de patamar, fazendo um upgrade de algo que a pessoa praticou muitas outras vezes, é um traço marcante, tira aquele traço ou qualifica ele de um modo que ele ajuda a paragenética a regenerar até o soma, até o corpo físico. Então, as mudanças radicais profundas de temperamento, elas são notórias, porque elas têm um efeito halo positivo de saúde, de rigidez, que é perceptível para todo mundo. Agora, aqui de Niterói, ele está pedindo para você fazer uma relação, eu acho aqui, ó, na quinta linha de baixo para cima da fatologia, poderia explicar a relação dos dois itens, a desincucação perante dores fantasmas decorrentes de acoplamentos energéticos e o item, a profilaxia cognitiva, preservando a autocriatividade. Então, o que ela quer aqui é esse aqui de baixo, né? Você pode falar a dor fantasma, a desincucação. Dor fantasma. Um parapsíquico que foi muito inculcado com a questão de saúde, tiver medo das sensações físicas que ele tem, e ele não souber e não estiver com seus exames clínicos em dia, ele vai viver no hospital, porque ele vai ter dores agudas como se estivesse sofrendo um infarto. Ele pode ter uma condição física súbita, parecendo de alta gravidade, que, no entanto, é só energia, e ele vai mexer com a energia e vai resolver o problema. Então, é muito importante a desinculcação com a saúde física, porque o soma recebe todo tipo de estímulo e de energia no processo de assistência. Se a pessoa ficar inculcada com essas dores fantasma decorrente de acoplamento, ela vai passar o tempo todo achando que ela está doente. Então, se a pessoa tem os exames clínicos em dia, ela nem se preocupa com uma dor aguda que deu aqui, um processo que deu ali, porque ela sabe que ela não está tendo um infarto, que ela não está tendo um aneurisma, que ela não está tendo nada disso, que ela já cuidou do que era para cuidar antes. E o outro é a profilaxia cognitiva, que eu já comentei. Quando você cuida daquilo que você estuda e muda o modo de pensar, e interage com ideias de ponta, e se atualiza com as informações que estão acontecendo, você acaba preservando a sua criatividade. Então, aqui terminou o nosso tempo já. Obrigada, Marilene. Surpreendentemente, as perguntas foram praticamente todas respondidas, as perguntas dos teletertulianos. Que ótimo. Tertulianos. Então, queremos agradecer imensamente a professora Amalo por mais esse verbete, aos tertulianos, teletertulianos, à equipe aqui do tertuliário. E vamos agora aos nossos anúncios tarísticos. Boa tarde a todos. As pontuações de hoje. 55 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 39 perguntas online. Para hoje temos 4 recados. Sofia, curso Conscienciograma Sem Drama. Marta Brito, 40 manobras energéticas. Aparecida Amélia, diálogos tenepsológicos na IC-TENEPS. Lígia e Pedro Gomes, encontro intermissivista Estrasburgo. Olá, boa tarde a todos. Em nome da Conscius, comunicamos vocês que hoje, domingo, 18 de fevereiro, às 19 horas, inicia-se a 11ª turma do curso Conscienciograma Sem Drama na modalidade IAD, com término em 26 de agosto de 2018. Qual o objetivo desse curso? É auxiliar na análise, no entendimento e no preenchimento das 100 folhas de avaliações e das 2.000 questões do livro Conscienciograma, que é um manual para conhecermos a nós mesmos. As aulas serão sempre aos domingos, das 19 às 21 horas, via online. Salientamos, entretanto, que as 2 primeiras aulas, a de hoje, dia 18 de fevereiro, e a próxima, dia 25 de fevereiro, serão abertas e poderão ser disponibilizadas para serem assistidas no site da Conscius. Informações e inscrições poderão ser obtidas e feitas através do WhatsApp
código de área 45, fone 99-994-1460, ou mesmo através do site www.concius.org.br. Venham, participem, estamos aguardando vocês e até lá. Boa tarde. Nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, próximo fim de semana, teremos o curso 40 Manobras Energéticas do professor Mário Oliveira, na sede da CIP no Polo Discernimento. É um curso prático com 3 dias de trabalhos energéticos com aplicação das manobras básicas em dinâmicas interassistenciais. Mais informações pelo e-mail acip@cip.com ou pelo telefone 45 2102 1421. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu venho convidar vocês para participar de um evento da ICTNEPS, que ocorre todos os últimos sábados do mês. É o Diálogos Tenepsológicos. Então, no próximo sábado, dia 24, teremos o evento, que ocorre entre as 15 e as 17 horas. Ele pode ser participativo presencial, lá na ICTNEPS, na sala 205 do discernimento, ou pelo site. Aí você tem que acessar a página facebook.com/ICTNEPS. Então, está o convite. Todos os últimos sábados do mês nós temos esse evento e no próximo sábado estamos convidando vocês para participar. Obrigada. Boa tarde. Aproveitando a minha passagem aqui por Foz do Iguaçu, eu gostaria de convidar a todos, e em especial aos intermissivistas, para um encontro que vai acontecer em novembro, do dia 9 ao dia 11, na cidade de Estrasburgo, na França. Vai ser um encontro único, com muitas atividades, as mais diversas, com workshops, com exposições, e vai ser uma oportunidade importante, também única, para todos os intermissivistas do planeta, né, se encontrarem pela primeira vez no encontro presencial. Então, eu gostaria de convidar aos brasileiros e a todos os que estão por aí pelo mundo, né, para visitarem a Europa. A cidade de Estrasburgo, ela fica na França, na divisa com a Alemanha. E a cidade, ela tem uma energia muito especial, porque ela é um símbolo da reunificação, né, da confraternização da Alemanha com a França, e, inclusive, depois de 1949, várias nações europeias se estabeleceram lá. Então, lá nós temos, por exemplo, o Parlamento Europeu. E, além disso, assim, é uma cidade no centro da Europa, né, no coração da Europa, que vai dar oportunidade, inclusive, para muitas pessoas fazerem retrocognições, retropesquisas. Então, eu gostaria de convidar todos, e as informações a respeito de inscrições e os detalhes, o Pedro, da Unicim, vai passar para vocês agora. Obrigada. Bom, em relação a inscrições, o valor do evento em euros é 150 euros. Só que nós estamos com uma promoção agora até 30 de março, que será de 110 euros. E 100 reais quanto é? 150 euros são 590 reais. Então, com a promoção de 110 euros, o valor da inscrição fica por 430 reais, até 30 de março. Então, vocês poderão fazer inscrições no CAEC, quem estiver aqui no Brasil ou fora, que ligue para o CAEC, ou então tem um site online, que vão pagar em euro, né, mas que podem se inscrever lá também, que é www.consinteract.com. Vou repetir, www.consinteract.com. Esperamos vocês em Estrasburgo, ok? Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Medo da Clareaudiência, na especialidade Parapatologia, da verbetógrafa Andressa Munaretti. Boa tarde.